Olá, meu nome é Ricardo Carvalho, sou oncologista clínico titular do Departamento de Tumores Gastrointestinais do Hospital BP Mirante da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais estudos que foram apresentados no Congresso Americano de Tumores Gastrointestinais semana passada em São Francisco. O primeiro estudo que eu queria comentar é um estudo japonês de fase 2/3, que avaliou o papel da quimioterapia neoadjuvante no câncer de pâncreas ressecável. Esse é um estudo muito interessante, porque ele traz um conceito novo em um cenário bastante desanimador. Todos nós sabemos que o câncer de pâncreas, mesmo ressecável, o que já é a minoria dos pacientes, mesmo quando tratados e recebendo o seu tratamento adjuvante, ele apresenta uma mediana de sobrevida curta e a maioria dos pacientes vão recorrer. Esse estudo, então, ele está avaliando se, invertendo a estratégia, trazendo a quimioterapia para antes da cirurgia, a gente vai ter algum impacto nos resultados de eficácia. Então, é um estudo, como eu falei, que ele começou com uma fase 2, ele incluiu aproximadamente 80 pacientes. Esses pacientes, então, eles receberam ou quimioterapia, eles eram randomizados para um braço com quimioterapia neoadjuvante, baseado em gemcitabina e S1, lembrando que é um estudo japonês. Após então, eles realizavam a cirurgia e continuavam com o tratamento adjuvante. No outro braço, os pacientes eram operados de início e recebiam o tratamento adjuvante com S1. Nessa fase do estudo, de fase 2, o endpoint primário foi a taxa de ressecabilidade e o resultado mostrou que o uso de quimioterapia neoadjuvante resultou em uma maior ressecabilidade. Portanto, esse estudo seguiu em frente, indo para a fase 3. Nessa fase 3 foram incluídos quase 400 pacientes, né? E aqui o dado como endpoint primário é em sobrevida global. Partindo para os resultados, o estudo apresentado, ele demonstrou que o uso dessa estratégia de quimioterapia neoadjuvante nos pacientes com câncer de pâncreas ressecáveis resulta em um ganho em sobrevida global, um ganho absoluto de 10 meses, com hazard ratio de 0,72, o que significa 28% na redução do risco de morte e com P altamente significativo. A mediana sobrevida foi de 36,7 meses no braço da neoadjuvância e 26,7 meses no braço dos pacientes que foram operados de início. De forma interessante, os pacientes que receberam a neoadjuvância não tiveram uma maior taxa de mortalidade pós-operatória. Entretanto, é evidente que houve uma certa incidência maior de efeitos colaterais, a saber, neutropenia e neutropenia febril. Então esse estudo é um estudo, como eu falei, bastante intrigante, ele traz esse conceito, né? E é claro que existem algumas críticas, né? A principal crítica é que o tratamento adjuvante com S1 é sabidamente um tratamento que não é hoje o padrão. O tratamento padrão para o câncer de pâncreas é baseado em FOLFIRINOX, de acordo com um estudo apresentado na ASCO do ano passado. Outras críticas é que a gente não teve os dados não foram publicados, apresentados com relação à taxa de positividade de margem. Também não foram apresentados os dados de dose e intensidade de quimioterapia. Então, nós vamos ter que aguardar a apresentação desse estudo, né, para tomar alguma decisão, mas sem dúvida nenhuma, esse é um estudo que pela primeira vez demonstrou que o uso de quimioterapia neoadjuvante pode sim aumentar a cura dos nossos pacientes com câncer de pâncreas. Existem alguns estudos que estão em andamento, tentando identificar qual é a melhor estratégia da quimio, se é FOLFIRINOX, se é Genza com Abraxane, se a radioterapia tem algum papel. Nós vamos ter que aguardar esses resultados antes de ter alguma definição. O segundo estudo que eu queria comentar é o COLOPEC. É um estudo holandês, multicêntrico, randomizado, que avaliou o papel do HIPEC adjuvante em câncer de cólon de alto risco. Nós sabemos que pacientes com tumores de maior risco
tem uma chance elevada de apresentar recidiva peritoneal, e ele está avaliando exatamente se o uso preventivo de HIPEC poderia reduzir a incidência de metástase peritoneal. Então, esses pacientes, os pacientes que foram incluídos foram pacientes com câncer coloretal de alto risco, a saber, clínico T4 ou patológico T4, ou tumores perfurados. Esses pacientes eles eram randomizados para eles eram operados e recebiam tratamento adjuvante com oxaliplatina 6 meses, ou eles eram operados, recebiam imediatamente a HIPEC ou recebiam a HIPEC precoce em 5 a 8 semanas e aí então completava o tratamento com quimioterapia adjuvante com oxaliplatina por 6 meses. Esse estudo ele incluiu 204 pacientes e o endpoint primário foi a sobrevida livre de metástase peritoneal em 18 meses. Esses pacientes eles eram acompanhados após a HIPEC e com 18 meses eles eram submetidos a uma videolaparoscopia com o objetivo de identificar metástase peritoneal. Então, os pacientes que recebiam HIPEC, eles recebiam o protocolo do Dominique LA, ou seja, oxaliplatina intraperitoneal, simultaneamente com 5-FU leucovorin endovenoso. Com relação aos resultados, o estudo foi negativo, isto é, o uso de HIPEC adjuvante não resultou na redução da incidência de metástase peritoneal nessa subpopulação de pacientes de alto risco. E, portanto, o uso de HIPEC adjuvante não deve ser indicado neste cenário. O estudo GRECAR-6 foi outro estudo de bastante destaque no Congresso Americano da ASCO de tumores gastrointestinais agora em São Francisco. Esse é um estudo, na verdade, é uma atualização, né, um follow-up maior desse estudo que já foi previamente apresentado. Esse é um estudo de fase 3, randomizado, francês, que está avaliando especificamente a importância e a influência do tempo de intervalo entre o término da rádio e quimioterapia e a realização de cirurgia no adenocarcinoma de reto. Então, nesse estudo, foram incluídos tumores apenas de reto médio e baixo, e eles eram randomizados, eram pacientes clínico T3 ou T4 N0, ou pacientes qualquer T, mas com N positivo. Esses pacientes, então, recebiam tratamento com rádio e quimioterapia padrão, e eles eram randomizados para esperar por 7 semanas e aí então fazer a cirurgia de excisão total do mesorreto, ou 11 semanas e fazer a cirurgia total do mesorreto. O endpoint primário desse estudo foi a taxa de resposta patológica completa. O endpoint secundário foi sobrevida global, sobrevida livre de recorrência e a taxa de recorrência local e de metástase. Como resultados, o que foi demonstrado com a apresentação dos dados atualizados desse estudo é que você esperar 11 semanas para fazer a cirurgia não resulta em maior taxa de resposta patológica completa quando em comparação a operar com 7 semanas. Com relação aos endpoints secundários, também não houve diferença entre os dois braços, 7 e 11 semanas, no que se refere a sobrevida global, sobrevida livre de recorrência, taxa de recorrência local e taxa de recorrência à distância. Então, baseado nesses estudos, você esperar 11 semanas não tem um impacto em taxa de resposta patológica completa.